Título: um caso de paranoia que contraria a teoria psicanalítica da doença. Há alguns anos, um advogado bastante conhecido consultou-me a respeito de um caso que havia despertado certas dúvidas em seu espírito. Uma jovem pedira-lhe que a protegesse das investidas de um homem que a arrastava para uma aventura amorosa. Declarou que esse homem abusara de sua confiança, pois conseguira que testemunhas ocultas os fotografassem enquanto faziam amor. Agora, com a exibição das fotografias, ele estava em condições de desonrá-la e forçá-la a pedir demissão do emprego. Seu advogado era bastante experiente para reconhecer o cunho patológico dessa acusação. Observou, contudo, que, como aquilo que parece incrível, muitas vezes na realidade acontece, gostaria de ouvir a opinião de um psiquiatra sobre o assunto. Prometeu visitar-me novamente na companhia da queixosa. Antes de prosseguir o relato, devo confessar que modifiquei o milieu, M-I-L-I-E-U, do caso a fim de manter incógnitas as pessoas interessadas, mas não alterei mais nada. Considero prática errônea, por excelente que seja o motivo, alterar qualquer detalhe na apresentação de um caso. Jamais se pode dizer qual aspecto de um caso pode ser escolhido por um leitor capaz de julgamento independente, correndo-se o risco de induzi-lo ao erro. Logo depois, travei conhecimento pessoal com a paciente muito atraente e bela. Contava 30 anos de idade e parecia muito mais jovem do que na verdade era, possuindo um tipo marcante feminino. Era evidente que se ressentia da interferência de um médico e não se deu ao trabalho de ocultar sua desconfiança. Estava claro que só a influência de seu advogado, que se achava presente, a induziu a narrar-me a história que se segue e que me trouxe um problema que será mencionado depois. Nem por sua atitude, nem por qualquer espécie de expressão de emoção, trazia a ela menor vergonha ou acanhamento, como era de esperar que se sentisse na presença de um estranho. Mostrou-se inteiramente dominada pela apreensão provocada por sua experiência. Por muitos anos ela fizera parte do quadro de uma grande firma comercial, onde ocupava um cargo de responsabilidade. Seu trabalho lhe proporcionara satisfação e tinha sido apreciado por seus superiores. Jamais procurara casos amorosos com homens, tendo vivido tranquilamente com sua velha mãe, de quem era o único arrimo. Não tinha irmãos nem irmãs, e o pai morrera havia já muitos anos.
Recentemente, um empregado da mesma firma, homem bastante culto e atraente, lhe dispensara atenções e ela, por sua vez, se sentira atraída por ele, por motivos externos. O casamento estava fora de cogitação, embora o homem não quisesse ouvir falar de desistir de sua relação por causa disso. Suplicara que não fazia sentido sacrificar as convenções sociais, tudo aquilo que ambos tinham desejado ardentemente e que tinham o direito indiscutível de desfrutar, algo que, como nenhuma outra coisa, poderia enriquecer-lhes a vida. Como prometera não expô-la a qualquer risco, ela por fim consentira em visitá-lo em seus aposentos de solteiro durante o dia. Ali, deitados um ao lado do outro, beijaram-se e abraçaram-se, e ele começou a admirar os encantos então parcialmente revelados. De repente, no meio dessa cena idílica, ela se assustou com um ruído, uma espécie de pancada ou estalido vindo da escrivaninha junto à janela. O espaço entre a escrivaninha e a janela era parcialmente ocupado por uma pesada cortina. Imediatamente ela perguntou ao amigo o que significava aquele barulho. Tendo sido informada, pelo menos foi o que ela disse, que provavelmente viera do pequeno relógio sobre a escrivaninha. Aventurar-me-ei, contudo, a comentar em seguida essa parte da narrativa. Ao sair da casa, ela se encontrou com 2 indivíduos na escada que murmuraram algo entre si quando a viram. Um dos estranhos carregava um embrulho que parecia uma pequena caixa. Ela ficou muito preocupada com esse encontro e, a caminho de sua casa, já havia concatenado as seguintes ideias. A caixa poderia muito bem ter sido uma máquina fotográfica e o homem, um fotógrafo que ficara escondido por detrás da cortina enquanto ela se encontrava no quarto. O estalido fora o ruído do obturador. A fotografia fora tirada tão logo ele a viu numa posição particularmente comprometedora que desejava registrar. A partir daquele momento, nada pôde diminuir sua suspeita em relação ao amante. Ela passou a persegui-lo com recriminações e a atormentá-lo com pedidos de explicações e garantias, não apenas quando se encontravam, como também por correspondência. Em vão, porém, ele tentou convencê-la de que seus sentimentos eram sinceros e de que as desconfianças dela eram inteiramente destituídas de fundamento. Por fim, ela visitou o advogado, narrou-lhe sua experiência e entregou-lhe as cartas que o suspeito lhe havia escrito sobre o incidente. Depois tive oportunidade de ver algumas dessas cartas. Causaram-me impressão bastante favorável. Consistiam principalmente em expressões de pesar
pelo fato de que uma relação tão bela e terna tivesse sido destruída por uma infeliz ideia mórbida. Quase não preciso justificar minha concordância com esse julgamento, mas o caso tinha um interesse especial para mim, além de um mero diagnóstico. Já se expressara na literatura psicanalítica o conceito de que os pacientes que sofrem de paranoia lutam contra uma intensificação de suas tendências homossexuais, fato que aponta para uma escolha objetal narcisista e, posteriormente, já se fizera uma outra interpretação, que o perseguidor é, no fundo, alguém que o paciente ama ou já amou no passado. Uma síntese das duas proposições nos levaria à conclusão necessária de que o perseguidor deve ser do mesmo sexo que a pessoa perseguida. Não sustentamos a verdade como universalmente válida e sem exceção. A tese de que a paranoia é determinada pelo homossexualismo, mas isso apenas porque nossas observações não eram suficientemente numerosas. Tratava-se de uma dessas teses que, em vista de certas considerações, só se tornam importantes quando se pode reivindicar para elas uma aplicação universal na literatura psiquiátrica. Por certo, não faltam casos em que o paciente se imagina perseguido por uma pessoa de sexo oposto. Uma coisa, contudo, é ler a respeito de tais casos e outra bem diversa é entrar em contato pessoal com um deles. Minhas próprias observações e análises e as dos meus amigos haviam até então confirmado a relação entre a paranoia e o homossexualismo sem qualquer dificuldade, mas o presente caso contradizia isso com toda a ênfase. A moça parecia estar se defendendo contra o amor por um homem, transformando diretamente o amante num perseguidor. Não havia sinais da influência de uma mulher, nenhum vestígio de luta contra uma ligação homossexual. Nessas circunstâncias, a coisa mais simples teria sido abandonar a teoria de que o delírio de perseguição invariavelmente depende do homossexualismo, abandonando ao mesmo tempo tudo o que decorria dessa teoria. Ou abandonamos a teoria, ou, em vista desse afastamento de nossas expectativas, devemos tomar o partido do advogado e presumir que não se tratavam de uma combinação paranoica, mas de uma experiência real que fora corretamente interpretada. Contudo, vi outra saída pela qual um veredicto final poderia ser momentaneamente adiado. Recordei-me de quantas vezes são adotados conceitos errôneos sobre pessoas psiquicamente doentes, simplesmente porque o médico não as estudou suficientemente e assim não aprendeu bastante a seu respeito.
Por conseguinte, disse que não podia formar uma opinião imediata e pedi à paciente que me fizesse outra visita, quando então poderia relatar-me sua história mais uma vez com maior amplitude e acrescentar quaisquer detalhes subsidiários que talvez tivessem sido omitidos. Graças à influência do advogado, consegui essa promessa da relutante paciente. Ele ainda me ajudou de outra maneira, dizendo que em nosso segundo encontro sua presença seria desnecessária. A história que me foi narrada pela paciente nessa segunda ocasião não entrou em choque com a anterior, mas os detalhes adicionais que ela forneceu dissiparam todas as dúvidas e dificuldades. Para começar, ela visitara o jovem em seus aposentos não uma, mas 2 vezes. Foi na segunda ocasião que ela ficou perturbada com o ruído suspeito em sua história original. Ela suprimiu ou deixou de mencionar a primeira visita porque não lhe parecera importante. Nessa primeira visita não aconteceu nada digno de nota, mas no dia seguinte aconteceu. Seu departamento na firma era dirigido por uma senhora idosa, por ela descrita da seguinte forma: ela tem cabelos brancos como minha mãe. Essa chefe idosa tinha grande apreço por ela e a tratava com afeição, embora algumas vezes implicasse com ela. A moça se considerava como que de sua predileção especial. No dia subsequente à sua primeira visita aos aposentos do jovem, ele apareceu no escritório para discutir um assunto de natureza comercial com essa senhora idosa. Enquanto conversavam em voz baixa, a paciente de súbito se convenceu de que ele falava de sua aventura do dia anterior, na realidade de que os dois vinham tendo há algum tempo um caso amoroso do qual até então ela não se tinha percebido. A maternal e idosa senhora de cabelos brancos agora sabia de tudo, e sua conversa e conduta no decorrer do dia confirmaram a suspeita da paciente. Na primeira oportunidade, ela recriminou o amante por sua traição. Ele, como é natural, protestou veementemente contra o que denominou de uma acusação sem sentido. Por algum tempo, de fato, conseguiu libertá-la de seu delírio, tendo ela recuperado bastante confiança para repetir sua visita aos aposentos do jovem pouco tempo, creio que algumas semanas depois. O restante já sabemos pela sua primeira narrativa. Em primeiro lugar, essa nova informação elimina quaisquer dúvidas quanto à natureza patológica de sua suspeita. É fácil ver que a idosa chefe de cabelos brancos era uma substituta da mãe, que, apesar de sua juventude, o amante fora posto no lugar do pai dela e que fora a força de seu complexo materno que impelira a paciente a suspeitar de uma relação amorosa entre esses parceiros mal ajustados, por mais improvável que tal relação pudesse ser. Além do mais, isso remove a aparente contradição com a expectativa baseada na teoria
psicanalítica de que o desenvolvimento de um delírio de perseguição virá a ser determinado por uma ligação homossexual muito poderosa. Aqui, o perseguidor original, o agente de cuja influência o paciente deseja escapar, é mais uma vez não um homem, mas uma mulher. A chefe soube da relação amorosa da moça, desaprovou-a e demonstrou sua desaprovação mediante insinuações misteriosas. O apreço da paciente a seu próprio sexo se opunha às suas tentativas de adotar uma pessoa do outro sexo como objeto amoroso. Seu amor pela mãe se tornara o porta-voz de todas as tendências que, desempenhando o papel de uma consciência, procuraram embargar o primeiro passo de uma moça na nova estrada que leva à satisfação sexual normal, sob muitos aspectos perigosa e, na realidade, conseguiu perturbar sua relação com homens. Quando uma mãe obsta ou detém a atividade sexual de uma filha, está realizando uma função normal, cujos fundamentos são estabelecidos pelos eventos na infância, cujos motivos são perigosos e inconscientes e que recebeu a sanção da sociedade. Constitui tarefa da filha emancipar-se dessa influência e resolver por si mesma, num terreno amplo e racional, qual deverá ser sua parcela de fruição ou negação do prazer sexual. Se na tentativa de emancipar-se vier a ser vítima de uma neurose, isso implica a presença de um complexo materno que, em geral, é superpoderoso e, por certo, não dominado. O conflito entre esse complexo e a nova direção tomada pela libido é tratado sob a forma de uma ou outra neurose, segundo a disposição do indivíduo. A manifestação da reação neurótica será sempre determinada, contudo, não por sua relação atual com o que sua mãe é hoje, mas pelas relações infantis com sua imagem mais antiga da mãe. Sabemos que nossa paciente era órfã de pai havia muitos anos. Também podemos supor que ela não deveria ter se conservado afastada de homens até a idade de 30 anos, se não tivesse sido apoiada por uma poderosa ligação emocional com sua mãe. Esse apoio tornou-se um pesado jugo quando sua libido começou a se voltar para um homem em resposta a seus insistentes galanteios. Ela tentou libertar-se e desfazer-se de sua ligação homossexual e sua disposição, que não precisa ser examinada aqui, permitiu que isso ocorresse sob a forma de um delírio paranoico. A mãe tornou-se assim a observadora e a perseguidora hostil e malévola. Como tal, ela poderia ter sido dominada se o complexo materno não tivesse conservado bastante força para levar a cabo seu propósito de manter a paciente à distância dos homens.
Assim, no fim da primeira fase do conflito, a paciente se tinha afastado da mãe sem se ter passado definitivamente para o homem. Na realidade, ambos tramavam contra ela. Em seguida, os vigorosos esforços do homem conseguiram atraí-la decisivamente para ele. Ela superou a oposição da mãe em sua mente e estava disposta a conceder ao amante um segundo encontro. No desenrolar ulterior dos acontecimentos, a mãe não reapareceu, mas podemos insistir com segurança que, nessa primeira fase, o amante não se convertera diretamente no perseguidor, mas, através da mãe e em virtude da relação dele com a mãe, que desempenhara o papel principal no primeiro delírio, pensaríamos que agora a resistência estava definitivamente superada, que a moça, até então vinculada à mãe, conseguira chegar a amar um homem, mas após a segunda visita surgiu um novo delírio que, fazendo uso engenhoso de algumas circunstâncias acidentais, destruiu esse amor e assim atingiu com êxito o propósito do complexo materno. Ainda parece estranho que uma mulher tenha de se proteger de amar um homem por meio de um delírio paranoico. Antes, porém, de examinarmos mais detidamente esse estado de coisas, lancemos um olhar às circunstâncias acidentais que formaram a base desse segundo delírio, exclusivamente dirigido contra o homem. Deitada parcialmente despida no sofá ao lado do amante, ela ouviu um ruído semelhante a um estalido ou batida. Não conhecia sua causa, mas atinou com uma interpretação após ter se encontrado com dois homens na escada, um dos quais carregava algo que parecia uma caixa tampada. Convenceu-se de que alguém, agindo segundo instruções do amante, a observara e fotografara durante seu íntimo tete-a-tete, ou tete-a-tete. Nem por um momento imaginou naturalmente que, se o malfadado ruído não tivesse ocorrido, o delírio não se teria formado. Pelo contrário, deve-se ver algo de inevitável por trás dessa circunstância acidental, algo destinado a afirmar-se compulsivamente na paciente, assim como sua suposição de que havia uma liaison entre o amante e a chefe idosa, a substituta de sua mãe. Entre o acervo de fantasias inconscientes de todos os neuróticos e provavelmente de todos os seres humanos, existe uma que raramente se acha ausente, que pode ser revelada pela análise. É a fantasia de observar as relações sexuais dos pais. Chamo tais fantasias da observação do ato sexual dos pais, da sedução, da castração e outras, de fantasias primevas. Examinarei em outro lugar com detalhe sua origem e sua relação com a experiência individual. O ruído
acidental, assim desempenhou meramente o papel de um fator provocador que ativou a fantasia típica de estar sendo ouvida sem saber o que consistiu um componente do complexo parental. Na realidade, é duvidoso que corretamente possamos dominar o ruído de acidental, conforme Otto Rank teve ocasião de observar para mim. Tais ruídos constituem, pelo contrário, parte indispensável da fantasia de escutar e reproduzem ou os sons que traem o coito parental ou aqueles pelos quais a criança que escuta teme trair-se. Agora, porém, sabemos de imediato onde nos encontramos. O amante da paciente ainda era o pai dela, e ela própria havia tomado o lugar da mãe. O papel de ouvinte tinha de ser atribuído a uma terceira pessoa. Podemos ver por que meio a moça se libertou de sua dependência homossexual em relação à mãe. Foi por meio de uma pequena regressão. Em vez de escolher sua mãe como objeto amoroso, identificou-se com ela. Ela própria se tornou a mãe. A possibilidade dessa regressão aponta para a origem narcisista de sua escolha objetal homossexual e assim para sua disposição paranoica. Poder-se-ia esboçar um encadeamento de pensamentos que provocaria o mesmo resultado que essa identificação. Abre aspas. Se minha mãe o faz, eu também posso fazê-lo. Tenho o mesmo direito que ela. Fecha aspas. Pode-se dar um passo além ao se negar a natureza acidental do ruído. Não pedimos, contudo, a nossos leitores que nos sigam, já que a ausência de qualquer investigação analítica mais profunda torna impossível, nesse caso, ir além de certo grau de possibilidade. Em sua primeira entrevista comigo, a paciente mencionou que exigira imediatamente uma explicação a respeito do ruído, tendo recebido a resposta de que provavelmente era o tic-tac do pequeno relógio sobre a escrivaninha. Aventuro-me, porém, a explicar o que ela me disse, sendo uma lembrança errada. Afigura-se-me muito mais provável que, a princípio, ela não tenha reagido absolutamente ao ruído que só se tornou importante depois de seu encontro com os dois homens na escada. Seu amante, que provavelmente nem sequer ouvira o ruído, pode ter tentado, talvez numa ocasião posterior, quando ela o assediou com suspeitas, explicá-lo dessa forma, abre aspas. Não sei que ruído você pode ter ouvido, talvez fosse o pequeno relógio. Algumas vezes ele faz esse barulho, fecha aspas. Esse uso retardado de impressões e esse deslocamento de lembranças com frequência ocorrem precisamente na paranoia e são característicos dela. Como, no entanto, nunca pude encontrar o homem, nem pude continuar com a análise da mulher, minha hipótese não pode ser provada. Ainda poderia ir mais adiante na análise desse acidente, ostensivamente real.
Não creio que o relógio jamais tivesse feito barulho ou que tivesse havido qualquer outro tipo de ruído. A situação da mulher justificava uma sensação de pancada ou batida em seu clitóris, e foi isso que, subsequentemente, ela projetou como sendo uma percepção de um objeto externo. A mesma espécie de coisa pode ocorrer nos sonhos. Uma de minhas pacientes histéricas, certa vez, relatou-me um curto sonho do tipo que leva a acordar, ao qual não podia trazer qualquer associação espontânea. Ela simplesmente sonhara que alguém estava batendo e então acordara. Ninguém batera a porta, mas durante as noites anteriores ela fora despertada por aflitivas sensações de poluições. Dispunha assim de um motivo para despertar. Logo que sentia o primeiro sinal de excitação genital, tinha havido uma pancada em seu clitóris. No caso de nossa paciente paranoica, devo substituir o ruído acidental por um processo semelhante de projeção. Por certo, não posso garantir que, no curso de nosso breve conhecimento, a paciente que, relutantemente, cedia à compulsão, me tenha feito um relato fiel de tudo que ocorrera durante os 2 encontros dos amantes, mas uma contração isolada do clitóris combinava com sua declaração de que não se verificara qualquer contato dos órgãos genitais. Em sua subsequente rejeição do homem, a falta de satisfação indubitavelmente desempenhou um papel, bem como a consciência. Consideremos mais uma vez o fato relevante de que a paciente se protegia contra o seu amor por um homem por meio de um delírio paranoico. A chave da compreensão disso deve ser encontrada no histórico do desenvolvimento do delírio. Como poderíamos ter esperado, este visava a princípio a mulher. Agora, porém, nessa base paranoica, realizava-se o avanço de um objeto feminino para um masculino. Tal avanço é inusitado na paranoia. Em geral, verificamos que a vítima da perseguição permanece fixada nas mesmas pessoas e, portanto, no mesmo sexo ao qual pertenciam seus objetos amorosos antes que se verificasse a transformação paranoica. Entretanto, a desordem neurótica não impede um avanço dessa espécie, e nossa observação pode ser típica em relação a muitos outros. Muitos processos semelhantes que ocorrem fora da paranoia ainda não foram encarados por esse ângulo, encontrando-se entre eles alguns muitos familiares. Por exemplo, a assim chamada ligação inconsciente do neurastênico a objetos amorosos incestuosos impede-o de escolher uma mulher estranha como seu objeto e restringe sua atividade sexual à fantasia.
mas, dentro dos limites da fantasia, ele alcança o progresso que lhe é negado e consegue substituir a mãe e a irmã por objetos estranhos, de uma vez que o veto da censura não entra em ação no que diz respeito a esses objetos. Ele pode tornar-se consciente em suas fantasias da escolha dessas figuras substitutas. Esses, portanto, são fenômenos de um avanço tentado a partir do terreno novo que foi, em geral, regressivamente adquirido, e podemos colocar ao lado deles o esforço envidados em algumas neuroses para recuperar uma posição da libido que certa vez foi mantida e subsequentemente perdida. Na realidade, dificilmente podemos traçar qualquer distinção conceptual entre essas duas classes de fenômenos. Vemo-nos por demais inclinados a pensar que o conflito subjacente a uma neurose chega ao fim quando se forma o sintoma. Na realidade, depois disso, a luta pode continuar de diversas maneiras. De ambos os lados surgem novos componentes instintuais que a prolongam. O próprio sintoma se torna um objeto dessa luta. Certas tendências ansiosas por preservá-la entram em conflito com outras que se esforçam por removê-la e restabelecer o status quo ante. Frequentemente procuram-se métodos para tornar o sintoma insignificante, tentando-se recuperar por outras linhas de abordagem o que se perdeu e agora retido pelo sintoma. Esses fatos esclarecem bastante uma declaração feita por Jung no sentido de que uma inércia psíquica peculiar que se opõe à modificação e ao progresso é a pré-condição fundamental da neurose. Essa inércia é realmente muito peculiar, não é geral e sim altamente especializada, não é sequer todo-poderosa dentro de seu próprio campo, mas luta contra tendências no sentido do progresso e da recuperação, que permanecem ativas mesmo depois da formação de sintomas neuróticos. Se procurarmos o ponto de partida dessa inércia especial, descobriremos que é a manifestação de vínculos muito antigos, travessão, vínculos difíceis de serem desfeitos, travessão, entre instintos e impressões e os objetos envolvidos nessas impressões. Esses vínculos têm o efeito de paralisar o desenvolvimento dos instintos em causa, ou, em outras palavras, essa inércia psíquica especializada é apenas uma expressão diferente, embora dificilmente melhor, daquilo que, em
psicanálise estamos habituados a denominar de fixação.